Namastê! Estamos ao vivo, hoje dia 7 de julho, são 19h19 e nós vamos falar de autoconhecimento como um dos pilares para a verdade, para a prosperidade, enfim, para a plenitude e para o bem-estar. Vamos aguardar mais alguns instantes o pessoal entrar na live e a gente já começa. Muita gratidão por mais esse momento, muito importante da gente entender o que é o autoconhecimento e qual a sua importância para nós como seres humanos nesse processo de evolução, de despertar. É muito importante, muito essencial. Boa noite, tudo bem? Vou esperar mais um minuto a galera entrar para a gente poder falar um pouco sobre autoconhecimento. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão entrando. Tô aguardando aqui mais um minutinho. Normalmente, quando a gente fala de autoconhecimento, existe um pouco de preconceito contra conhecer-se a si. Porque normalmente, dependendo da situação que a gente se encontra, a gente não tem uma amplitude da importância de se autoconhecer. Normalmente nós temos culturalmente, historicamente, uma concepção de que tudo que acontece na vida é por merecimento, porque a gente não merece ou porque a gente merece. Nós, como seres humanos, somos tão merecedores que algum mérito a gente tem que ter de ter conseguido estar aqui nesse momento de crise para aprendizado. Nós temos mérito de estar aqui nessa existência e o autoconhecimento vai fazer com que a gente não desperdice mais esse tempo. O autoconhecimento, ele é um pilar da evolução natural. Oi, boa noite, tudo bem? Bem-vindos, boa noite. A gente tem muito mérito de estar vivo, a gente tem merecimento desse aprendizado, dessa evolução, dessa oportunidade que a gente está tendo de mudar nossos hábitos, nos entender melhor, saber realmente o que a gente quer para ter qualidade no que a gente adquire da vida. Então, normalmente a gente tem que saber o que a gente quer. Como é difícil, né? O que vocês querem? Vocês que entraram, escrevem nos comentários. Qual é seu maior sonho? Todo mundo fala assim, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter família, eu quero ter um monte de coisa. Mas eu vou extrapolar com vocês, eu vou questionar quando essa existência terminar, porque ela vai terminar, a gente sabe que é uma lei natural da vida. Quando a gente chegar lá no final, quando vocês olharem para trás, o que vocês vão querer ter deixado de legado? Qual vai ser o legado da existência de vocês? O que vocês vão querer ter realizado? Quem que vocês vão querer que sintam sua falta? Quais as pessoas que você quer ver com você em todos os momentos da sua vida? O que você vai ter feito de bom que vai apetecer seu coração? Escrevam aí nos comentários. Deixa eu ver um pouquinho.
ser útil, realizar sonhos, fazer o bem sem olhar a quem. Muito bacana. Para vocês terem uma noção, quando a gente pensa em prosperidade e abundância, a gente acha que quem é próspero é quem tem muito dinheiro. Ou então quem é próspero é quem tem um relacionamento impecável. Será que existem relacionamentos perfeitos? Aliás, existe perfeição nessa existência? Nem Jesus agradou a todo mundo. Normalmente a gente se culpa demais, é muito tímido. E essa culpa pode nos levar a suicídio, pode nos levar a uma crise de ansiedade, pode nos levar a crises de depressão ou mesmo a depressão, tristeza profunda. A gente fica tentando encontrar a perfeição em tudo. Viver em perfeição, porque a sociedade cobra, os pais cobram, os professores cobram, os irmãos cobram, os amigos cobram, ou a gente se cobra muito. Mas falando sério aqui, de coração para coração, será que existe perfeição? Existe um padrão que às vezes a mídia tenta nos colocar para comercializar alguma coisa. Mas sinceramente, não existe perfeição. Nós temos sim a centelha divina, nós temos algo maior dentro da gente. Nós não somos só essa matéria. Para onde vamos, afinal? E outra, da onde nós viemos? Então, será que nós temos a verdade toda da situação, do que ocorre com a gente? Será que esse controle, ele realmente existe ou ele é ilusório? A gente tem um controle sobre as nossas atitudes, isso a gente tem. Mas sobre tudo que está acontecendo, será que a gente tem o controle? Esse controle é ilusório e não existe perfeição. Se a gente for olhar e observar a natureza, nós vamos entender a sabedoria da natureza. Tudo tem ciclos, tudo nasce, floresce, frutifica e morre. Mas ao mesmo tempo que algo morre, algo nasce, outra coisa renasce. A gente vê plantas, inclusive, que tem lá pedra, só pedra, e tem uma rachadura no meio dessa pedra. O que acontece com a natureza? Ela vai brotar ali no meio dessa rachadura. Olha a força da natureza. E nós somos a natureza. Nós somos o ar, porque nós estamos cada vez mais correndo atrás do que a gente quer. Nós somos a terra. Nós temos que ter um pertencimento, uma raiz, que é a nossa origem. É onde a gente se estabiliza. É o que nos nutre, porque a terra nos dá o alimento, é o que nos nutre. Nós somos água, nós somos formados de 70% de água. A água, ela é resiliente, ela contorna os obstáculos, veja a inteligência nisso. É melhor, às vezes, ter paz do que ter razão. Vocês não concordam? Normalmente, a gente tem muitos gatilhos emocionais. Nós temos uma sequência de pensamentos. Então, nós temos, vamos supor que alguém te liga e fala de alguém que você conhece. Só para dar um exemplo. Olha, fulano, você não sabe o que aconteceu com a Dona Maria. Para onde nosso pensamento vai? Para o melhor ou para o pior? A gente já fala, morreu? Pegou Covid? Tá com diarreia? Então, nossa mente, ela vai para a pior das situações. Então, primeiro a gente pensa, depois a gente sente, e nesse impulso a gente age. Então, a gente tem mania de se auto-sabotar. Como a gente é a natureza, como a gente tem essa força da natureza, quando a gente acorda, a gente tem um pensamento. Qual é o primeiro pensamento que te vem à mente?
Acordou, veio o primeiro pensamento. Alguns falam assim, ai, de novo, hoje é segunda-feira, ou então, nossa, de novo, 6 horas da manhã, tenho que trabalhar, que saco. Ou então outros falam, nossa, que droga, acordei. Será que esse pensamento, essas palavras, essa atitude, vai te fazer ter um bom dia? Sinceramente, sua mente já está criando uma situação para você vivenciar. E quanto mais chateado você fica, parece que mais coisas chateantes e desconfortáveis você atrai para o seu caminho, não é verdade? Às vezes, Deus é tão bom, as circunstâncias são tão boas que vem um milagre, uma bênção e deixa a gente contente. Mas na maioria das vezes, a gente atrai para os nossos caminhos, para as nossas vidas, o primeiro pensamento que vem à mente. Porque além da gente imaginar o pior, a gente sente aquilo como se estivesse acontecendo. Aí a gente já sai chateado, atrasado e fica atraindo essas coisas negativas, né? Só que a gente não pode se vitimizar de nada. Não é culpa do outro, não é culpa do mundo, não é culpa do Covid. Nós, como sociedade, nós temos uma autorresponsabilidade em tudo que acontece. Ah, foi o chinês. Não, não foi o chinês. A gente estava num ritmo de vida, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente não tinha tempo para nada. A gente não tinha tempo para respirar. Pelo menos a gente falava que não era falta de tempo. Mas quando a gente tinha um tempinho, eu posso falar por mim, quando eu tinha um tempinho, eu ia olhar meu celular, eu ia para um jogo, eu ia ver uma TV. E não é por nada não, eu ligo a TV, eu tô quase pegando Covid, ou eu tô quase brigando por causa de política. Isso não é o que eu quero atrair para o meu dia. E vocês? Isso é o que vocês querem atrair para o dia de vocês? Então, gente, para a gente ter prosperidade, a primeira mudança que a gente tem que fazer nas nossas vidas é mudar nossos hábitos. Qual hábito mais você acha que não tá legal? Faz um favor, faz um exercício agora, onde vocês estão. Olha para um lado, olha para o outro. Como que tá o seu ambiente? Tá organizado? Tá organizado ou desorganizado? Coloca aí nos comentários. Boa noite, pessoal que tá entrando. Muita gratidão por ter vocês aqui pra gente conversar um pouco. Como é que tá o ambiente onde vocês estão? Organizado? Ó, tem gente falando que tá organizado. Quando a gente olha para fora, a gente vai projetar como a gente está por dentro. Mas calma, não é o fim do mundo, não. Quando a gente vê que tá meio desorganizado o nosso local de trabalho, onde a gente mora, se a gente começar a fazer uma arrumação, organizar uma coisa, organizar outra, vamos supor que a gente tem uma roupa que possa ser doada. Vamos fazer isso, que tem gente precisando, ou que tem coisa quebrada. Para que guardar uma coisa quebrada? Se não tiver como arrumar, vamos descartar de forma consciente. Por que você vai fazer isso? Primeiro, automaticamente você está se organizando por dentro. Em segundo lugar, você está abrindo espaço para algo novo chegar, alguma coisa boa chegar, para comprar roupa nova, para ter coisas boas dentro de casa, algo que você, por exemplo, você comprou livros. Ah, eu não leio mais. Faz um bazar, você vai ganhar dinheiro com isso. Outras pessoas querem ler o livro que você já leu e que você não vai reler. Então você pode ganhar dinheiro com isso. E também você pode doar para pessoas que não têm esse livro, né? Que você vai fazer uma caridade, você vai servir o próximo. Isso apetece o coração. O autoconhecimento, ele vai trazer pilares importantes, como o conhecimento, o servir, a prosperidade, a abundância. Quando você arruma ao redor, você se arruma por dentro, começa a se arrumar por dentro.
Normalmente a gente fica muito perdido, muito. Quem aqui nunca se sentiu perdido, sem foco, sem saber realmente para que tá vivo? Porque a gente segue a vida, o fluxo da vida, que nem sempre é o fluxo do universo. Quando a gente segue o fluxo da vida, o que a gente é pressionado a fazer? Arrumar um emprego. Qualquer emprego que tenha uma renda. A gente se submete a ganhar até menos do que a gente deveria. Ou seja, a gente não se valoriza com justiça e não se posiciona. A gente arruma qualquer coisa. E coisas que a gente não gosta. Quem acorda de manhã falando assim, nossa, de novo, acordei, que droga, quase quebra o despertador, tem alguma coisa errada aí. Você não está fazendo aquilo que você gosta. Todo mundo é como uma semente. A gente tem potenciais e recursos dentro, sabedoria mesmo, dentro de nós, que vão eclodir, que vão emergir quando a gente passar por crises como essa. Se não fosse essa crise, fala comigo, você ia sair dessa zona de conforto? Tem gente que não. Vamos ser honestos. A gente não sai da zona de conforto se não é uma crise. Então essa crise é uma bênção. Claro que tem pontos preocupantes, mas se você tem um norte, o que é um norte? Quem você é, o que você quer da vida. Se quando você deixar essa vida, isso vai apetecer seu coração, você vai se orgulhar, vai deixar um legado nesse planeta. Você não está aqui a passeio. Você está aqui para realizar um propósito, uma missão. Quem tem um norte, sabe exatamente onde se encontra, a que veio. E isso é bom. Isso é bom porque você não está no caos, você não está balançando, envergando aí ao vento, na ventania, como algumas plantas fazem, até quebram, porque não tem uma raiz sólida. Eu estou estudando muito sobre o bambu, que é a sabedoria da natureza, que eu estou comentando com vocês. O bambu demora demais a emergir, a germinar a semente, a emergir do solo. Por que demora? Porque ela está se fundamentando numa raiz sólida. E depois aquela planta se ergue ao alto, a algo maior. Quando a gente tem uma base sólida, pode ser qualquer ventania. Enverga, mas não quebra. Tem até uma música, nós enverga, mas não quebra. Isso é muito importante. Então, quando a gente está perdido, a gente tende a ir para o caos, esse movimento caótico. E a gente tende a criticar quem tem um sentido lógico na vida, quem já sabe o que quer. A gente tende a criticar tudo. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estudo muito neurociência. E a gente tem o tal do neurônio espelho. Menino e menina. Quando a gente olha para alguém que imediatamente a gente julga, critica algum comportamento, é porque aquilo está incomodando na gente, porque a gente tem que melhorar exatamente aquilo que tem no outro. É difícil, né? É difícil mesmo. Mas a gente tem que olhar para dentro, entender por que aquilo está incomodando, o que o outro tem culpa que a gente está achando ruim, o comportamento dele. Mas aí vocês vão me falar o seguinte, Jussi, mas eu convivi com pessoas péssimas, que me fizeram sofrer. Coloca a mão pro céu, graças a Deus aconteceu isso com vocês. Por que graças a Deus? Porque hoje nós não vamos repetir o comportamento daquela pessoa que nos fez sofrer. Nós não vamos repetir aquele comportamento que a gente acha que não deveria acontecer. Tudo que acontece ou é para o nosso aprendizado ou é pelo nosso merecimento, que na verdade todos somos merecedores de coisas boas. O processo da vida é uma lei natural, prosperidade é uma lei natural, riqueza é uma lei natural. E evolução é uma lei natural. Tudo
tudo que acontece de ruim é para o nosso aprendizado. Eu pergunto muito para as pessoas: o que te leva a não realizar seus sonhos? Muitas falam o seguinte: meus pais não aprovam, meus amigos me acham doida. Outros falam o seguinte: isso não dá dinheiro. Outros falam: as pessoas não vão gostar de mim se eu fizer. O que isso me leva a pensar? O que te leva a pensar isso? Escuta isso. Essa desculpa, essa historinha que a gente conta pra gente. O que te faz pensar? Que a gente tem medo? Olha, sentir medo, a gente é programado para sentir medo. Como que a gente ia sobreviver num planeta Terra como esse sem medo? É do nosso sistema reptiliano, é uma programação. Nós temos um cérebro chamado reptiliano. No nosso inconsciente, nós temos essa programação de sentir medo. Só que o medo exacerbado, o medo vai nos paralisar. Nós não vamos conseguir sair da caixinha. E sair da caixinha não é ruim. A gente teve infância e muitas pessoas têm infâncias que não são perfeitas, que são ruins mesmo, que acontecem coisas que refletem na vida adulta. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. A nossa criança interior, se ela tomar conta da nossa vida, criança trabalha? Não. Criança ganha dinheiro? Criança tem relacionamento? Não. Se a gente não se colocar no adulto que a gente deve ser e cuidar da nossa criança, a gente não consegue realizar sonhos. Então a nossa criança às vezes quer ser aprovado pelo outro. Mas o outro não tem que nos aprovar. Quem tem que se aprovar? Nós mesmos temos que nos aprovar. Porque o sonho é nosso. E tá perto da gente quem realmente gosta da gente. Já pensou que chato você, por conveniência, ficar perto das pessoas? Que sentido faz isso? Você tá trazendo sofrimento para você? Criança não namora também. Eu quero um relacionamento. Como que a gente vai encontrar um parceiro ou uma parceira ideal se a gente não tá no adulto, não assume responsabilidades? Se a gente não está equilibrado, se a gente... Mulher, tudo bem que no passado o casamento era por conveniência, né? Por dote. E mulher não trabalhava, mas... A mulher, ela precisa se posicionar na sociedade. Ela precisa ter um trabalho. E é bacana isso. Isso é empoderamento. Isso é bem-estar, é autoestima. Mulher, homens precisam se posicionar, ter um trabalho... ter uma meta, ter um propósito, ter uma missão e servir o próximo, estar bem consigo mesmo. Só que essa crise, ela também traz medo. Aí eu te pergunto, vamos supor que você fracasse. O que de pior pode te acontecer se você fracassar? O que de pior pode acontecer se você fracassar? Põe aí nos comentários pra gente. As pessoas vão te julgar? O julgamento das pessoas é problema delas. A gente tá vivo? Levanta e recomeça. Mas pelo menos a gente tentou. Já pensou? O que de pior pode acontecer se você morrer? Quem entende disso? Quem tem a verdade absoluta? Eu não tenho a verdade absoluta, você tem? Cada um tem o que a gente consegue enxergar. Eu tô olhando aqui para vocês agora. Existe um universo inteiro atrás de mim, acima, abaixo. Eu consigo enxergar no momento só aqui. Eu não tenho a verdade de tudo. Ninguém tem a verdade de tudo, mas nós juntos podemos construir uma verdade sólida, sensata, com respeito. Platão tem um livro que chama República de Platão, vocês já devem ter ouvido o mito da caverna. O que acontecia? Existia uma população que vivia numa caverna.
Muitos viam que formavam imagens nas paredes devido à luz, né, que emergia e convergia na parede, formavam-se sombras. Alguns temiam, não conseguiam sair do lugar. Já outros foram criando coragem a cada dia para sair da caverna. Quando a gente tinha pessoas que saíam da caverna, algumas eram egoístas, saíam simplesmente da caverna para suas vidas, e outras não conseguiam sair da caverna, ficar fora da caverna sem buscar os seus semelhantes, porque a verdade aparecia, eles eram iluminados e eles viam que existia algo maior do que aquela caverna. Essas pessoas são as que vão morar na nova terra. A gente está tendo uma transformação. Se a gente acha que vai continuar tudo igual depois que acabar o Covid, porque eu tenho fé que essa pandemia vai passar, como tudo passa, essa pandemia vai passar. Sinceramente, transformações estão acontecendo e a gente nem sabe. Não é a mídia que vai contar pra gente. A mídia só sabe censurar a informação e colocar a informação que eles querem. E a gente até pega o vírus só de assistir TV. Eu, sinceramente, não indico ninguém assistir TV. E sim estudar algo novo, ler algo edificante. E aquela pessoa que não suportava ver as outras na caverna, naquele mundinho, o que que faziam? Iam lá falar, olha galera, o mundo não é só o que está aqui na caverna não, vem para fora. Esses eram verdadeiros líderes. Esses sim eram verdadeiros líderes. E na mesma obra fala-se que uma sociedade ela está fadada ao fracasso caso nós percamos os valores e virtudes. O que isso quer dizer? Já pensou, gente? Uma sociedade sem justiça? A gente não tem muita justiça, a gente vê muita desigualdade. Então, aqui no centro de Uberlândia, por exemplo, que é a cidade onde eu moro, eu fico super triste depois que eu saio de lá, porque eu fico pensando, o que eu posso fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Tem muita gente da Venezuela aqui na cidade, pedindo dinheiro, criança no colo, nessa pandemia, em condições péssimas. Eu não me sinto bem, sinceramente. A gente não pode fechar os olhos para esses problemas e dificuldades que nós temos na nossa sociedade hoje. Outro problema, eu já vejo muitas pessoas jogando lixo para fora do carro, como se isso fosse resolver o problema. Se a gente tirar da gente e jogar no portão do outro, isso não é resolver o problema da sociedade, não é saber conviver numa sociedade justa. Qual que é a solução? É tentar viver de verdade em sociedade. Se a gente pensa que a gente está separado, a gente não está. Um problema lá da China veio para o Brasil, veio para Uberlândia, que é interior de Minas, piorou. A gente não está separado de ninguém nesse planeta. Então, quais são as soluções viáveis? Quais são as soluções viáveis? São outros tipos de soluções. Porque às vezes a gente quer encontrar fora o que a gente tem que entender que está dentro da gente. E assim, tudo bem a gente querer ter um carro, tá tudo bem a gente querer ter uma casa boa, mas será que se a gente ficar gerando lixo e comprar um sapato azul, outro vermelho, outro preto, onde que vai parar tanto lixo? Cada mês surge um S10, S20, S30, S40, o iPhone 50 mil, o iPhone 1000. Onde que vai parar esse material? São coisas que eu gostaria de plantar aqui, com quem puder ver. Eu sei que tem frentes já trabalhando a respeito disso. A nossa agricultura, vamos pensar um pouco, eu sou agrônoma também, estou ligada nisso. A gente tem um agronegócio fortíssimo aqui no Brasil. Eu vi uma reportagem do Odelmo e do Alisson Paulinelli, que é ex-ministro da Agricultura, falando que o Brasil, até 2050, nós vamos ser mais de 9 bilhões de pessoas, mesmo com Covid. Tá ok, é isso aí. Como que a gente vai alimentar toda a população?
O Brasil, ele é considerado o celeiro do mundo porque quando começou a agricultura, começou nessas regiões temperadas, nas mais frias, Estados Unidos, que é uma potência. Só que as áreas se esgotaram e lá só tem uma safra devido ao clima, porque tem neve lá. E o Brasil, ele é considerado celeiro do mundo porque estava na segunda safra, estava tentando até uma terceira de milho, né? Que é uma commodity, que é muito importante para o ser humano. Tudo que é importante para o ser humano, básico para alimentação e investimento, é commodity. Então, soja, milho, o Brasil estava se tornando um grande produtor de soja, ia ultrapassar os Estados Unidos nessa safra. Eu acho que chegou a ultrapassar. Só que, e a comida na mesa, como que fica? Então, com essa crise, os Estados Unidos rompeu com a China. Acho que vocês estão acompanhando também. Grandes compradores do Brasil. Como que o Brasil vai se posicionar? Então mudou, isso está transformando. O que está acontecendo? Vai ter que ter produção local. Então o Brasil, graças a Deus, nós temos áreas recuperadas, o solo sendo recuperado, como no Cerrado, que é na região Goiás, Mato Grosso, essa região. O Cerrado, ele está sendo recuperado, o solo está sendo fertilizado para ter culturas, para que essa agricultura cresça em termos de 41%. Precisa crescer 61% no mundo inteiro. Só o Brasil ele ia contribuir com 41%. Mas com toda essa mudança, o Brasil ele continua sendo celeiro do mundo, porém, eu creio que a gente vai chegar numa produção local. E como é que a gente faz para não esgotar os solos? Como que a gente faz? A gente tem que ser sustentável, tem que ter pensamentos não só para angariar, só esgotá-lo, só dinheiro, não é assim. A gente tem que pensar de forma sustentável. Essa transformação, pelo amor ou pela dor, ela vai acontecer. E eu tô vendo que é tudo pela dor. A dor, ela é essencial, ela acontece de qualquer maneira, mas o sofrimento é opcional. Por que eu tô falando para vocês do macro, da sabedoria da natureza que tem ciclos? Por que eu tô falando isso? Que nós somos sementes. Porque quando a gente vem pra gente, como é que a gente pode sobreviver num mundo desse de caos se a gente não tem um norte, um sentido de quem somos nós, do que a gente quer? Como que a gente sobrevive a isso? Normalmente, pessoas que não têm sentido, não têm norte, não se conhecem, não sabem o que querem, elas vão para o movimento do caos. Elas ficam perdidas. E eu já me senti assim. E foi uma transformação muito legal, porque hoje eu não sou tão perdida assim. E isso faz parte de quem eu sou. Porque eu posso comprar quem eu sou sem medo de ser feliz. E claro que eu fui uma criança que precisava do amor do próximo, sim. Todo mundo aqui teve problemas na infância e carrega para o seu adulto. Mas eu me curo cada vez que eu olho para isso. Ninguém é perfeito, não existe perfeição. Eu tenho muitos defeitos, vocês não? A gente tem muitos defeitos, muitas sombras que às vezes a gente nem sabe. Mas quando a gente olha o outro, sem criticar, por favor, sem julgar, a gente olha o outro, a gente vai se projetar. O que está nos incomodando no outro? Isso é legal para a gente observar o que tem na gente que a gente precisa olhar. E aí a gente vai acolher isso com muita amorosidade. Muita amorosidade. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando do filme Rei Leão. Todo mundo assistiu, né? Todo mundo assistiu Rei Leão. Acho que sim, quem não assistiu, coloca aí que a gente conta a sinopse. Mas Rei Leão, que isso, todo mundo teve infância aqui. Ou eu vi quando eu era adolescente, enfim. O Rei Leão, a gente tinha o pai, o Mufasa, e a gente tinha o irmão dele, o Scar. Não quero dar spoiler não, hein? Tampa o ouvido quem não assistiu, vale a pena. E aí, quando a gente vê naquela sociedade ali, na família, no seio familiar, quem foi errado? Quem deixou o caos se instalar? Fala sério. O Scar. Todo mundo fala, foi o Scar, o irmão, que isso? E eu digo pra vocês que não.
que foi o Mufasa, foi o pai. Por quê? Eu não tô falando assim da identidade, irmão, coitado, era irmão, tinha que morar junto lá mesmo. Não tô falando disso. Mas quem trouxe o caos pro seio familiar? Inclusive isso dá muita discussão, viu? Foi o Mufasa, o pai bom. Porque isso tá remetendo às nossas sombras. Dentro da gente, nós temos defeitos e qualidades. As nossas sombras e defeitos, elas existem. E como elas existem, se a gente não cuida de uma sombra, se a gente não acolhe isso amorosamente, para de se culpar, por favor, sobre isso, tem que acolher isso amorosamente, a gente se olha e tem que ter auto-amor, auto-perdão, auto-cura, desculpa. Então, se a gente olha isso com amorosidade e acolhe, a gente não vai deixar nenhuma aresta solta. Qual aresta que tem que ser polida? Sabe por quê? Num momento de crise desse, num gatilho aí emocional, se a gente não tiver muita inteligência emocional, que é comum, é normal, o que vai acontecer? Nosso pior defeito vai tomar conta. E aí vai trazer consequência negativa para a nossa vida, porque saber conviver com o outro é importante no relacionamento, seja ele afetivo ou no trabalho. Nossa, gente, quanta dor de cabeça a gente não passa no trabalho por deixar uma sombra, ou então a nossa criança interior tomar conta. Quanta dor de cabeça, quanto sofrimento a gente não traz para as nossas vidas quando a gente deixa uma sombra, um defeito sem polir, aquela aresta que a gente não olha, ela toma conta. Então, como a gente pensa primeiro, depois sente e age, a gente tem que ter um equilíbrio, uma razão, uma racionalização naquele segundo, milésimo de segundo do sentimento para a ação, para a gente ter inteligência emocional. E nisso a gente tem que ficar ligado nas nossas sombras. E eu vi um vídeo bacana também, que aceitar não é conformar-se, de maneira alguma. A gente acolhe com amorosidade, a gente aceita quem a gente é, não existe padrão, não existe isso. A gente se olha no espelho e se ama e tá tudo bem, a gente é merecedor, a gente é vencedor. Sim, a gente pode tropeçar, se auto-sabotar, mas a gente vai anotando o que faz a gente se auto-sabotar. A gente tem que anotar, a gente tem que ter um hábito. Para mudar um comportamento ruim para um hábito bom, o que acontece? Constância, esforço, repetição. Só assim. Para sair da zona de conforto, faz um plano para sair da zona de conforto. O que acontece? Dói. Dói sim, mas dói menos do que continuar no sofrimento. Normalmente, o que acontece quando a gente tem muito estresse, que causa horrores de burnout, que é uma crise aí de ansiedade terrível. Burnout, eu já passei por isso, é terrível. E aí, o que acontece? O estresse, ele é muito comum. Como que surge o estresse? Existe o medo é normal, é uma programação no nosso inconsciente, nesse cérebro que a gente chama de reptiliano, que é para sobrevivência. Aí o que produz no nosso organismo? Nós temos duas glândulas muito importantes, o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo vai produzir uma substância de nome muito complexo. E essa substância, ela vai ser enviada para a hipófise, para ser enviada para a corrente sanguínea, para ser movida lá para outras glândulas, no rim, por exemplo. Aí nós vamos produzir adrenalina, porque numa situação de medo, você vê uma cobra, o que você precisa fazer? Correr ou lutar. E você precisa ter energia. Então a adrenalina, ela é produzida junto com açúcar para você ter essa energia, as suas pupilas dilatam, tem várias reações. E o cortisol também é produzido. E o cortisol, em equilíbrio, ok, em situações bem dosadas de fuga, de estresse, ok. Só que nossa vida tava um horror. A gente tava num estresse danado, no trânsito, não fala a verdade. Tem gente que não sabe usar seta até hoje. A gente tem que ter valores e calma, porque senão a gente vai produzir cortisol em excesso. Quando a gente produz cortisol em excesso, a gente não dorme direito, porque vai inibir a serotonina, que é produzida também pela hipófise. Vai inibir produção de melatonina, vai produzir
vai evitar a produção de várias coisas que são benéficas para o nosso organismo, que nós temos uma farmácia interna. E o cortisol, ele é um hormônio chamado da vida, mas no estresse ele nos causa doenças. A gente tem uma tendência de achar que a gente pega doença fora, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A gente adoece por culpa nossa, dos nossos pensamentos, sentimentos, ações e rotina. Esse vírus, por exemplo, vou contar outra coisa para vocês. Tudo é energia, tem vibração e frequência. Se a gente está vibrando baixo, tá triste, tá cansado, oscilando muito nas emoções, a nossa tendência é ficar com o estado imunológico baixo. A gente não vai ter defesa no nosso organismo. O que vai acontecer? A gente vai estar suscetível a qualquer vírus, a qualquer doença. Então a gente precisa vibrar alto. Então vamos voltar lá no início. Acordou? Primeiro pensamento: vou mostrar ao mundo ao que vim. Vou ouvir uma música de qualidade. Gente, toma cuidado, porque a música, ela influencia muito. Eu vou ouvir o quê? Uma música que tem alta vibração. Alta vibração não é rock pesado, nada disso. É que te traga um contato com quem é você, o que tem dentro de você. Para você tentar também uma meditação, se voltar para dentro. É muito importante, no caso, você se voltar para dentro, ter um norte. E descobrindo aos poucos, sem julgamento de pensamento, se descobrir o que você quer na vida, manifestar os seus sonhos, levantar, colocar o pé direito no chão e falar: já deu certo, hoje vai ser um dia maravilhoso. Você mudando isso e respirando. Tô numa crise de ansiedade, o que eu faço? Respira em primeiro lugar. Respira profundamente. A gente não tem qualidade para respirar, vocês já notaram? A gente respira do jeito que dá. E de repente vai fazer exame aí para entrar em empresa que precisa usar o pulmão. Menina, é uma dificuldade. Eu tive dificuldade. O respirar, ele é muito importante. Quando a gente respira, a gente não só troca os gases de oxigênio para gás carbônico e vice-versa. A gente não só faz isso, como a gente pede para que as emoções sejam digeridas. A respiração, ela tem mais funções orgânicas e fisiológicas do que a gente conhece. Isso é extremamente essencial para a nossa saúde. E também a gente é o que a gente come, de verdade. Eu dei uma engordada nessa crise aí, gente. Tô parecendo um hamster, mas a gente é o que a gente come. E para isso, nós temos que sim ter vitamina C na nossa dieta. Limão com própolis. Estou indicando para todo mundo. Limão com própolis. É muito importante. E, por favor, tem que tomar sol. Tem funções que a gente precisa sentir o sol na nossa pele. Planta precisa do sol, não é só para fotossíntese, não. Precisa produzir algumas vitaminas lá, alguns nutrientes que precisa do sol. Só que nós mais ainda. Nós somos um pouco mais complexos. Nós temos aí a vitamina D, que ela precisa ser desencadeada por tomar sol. O sol é extremamente importante. Então se cuide, saia de máscara e tome esse sol. Se nutra dessa natureza, faça uma conexão com a natureza. Vocês já tentaram fechar os olhos e ver o tanto que a gente é conectado com tudo? A gente é conectado com a planta, com os animais, com o outro. A gente é conectado com o todo. Fechem os olhos e se sintam conectados com o todo. Se vocês não acreditam em Deus, tá tudo bem. Mas vocês têm que acreditar em algo maior, porque a gente tem controle do que está acontecendo. Isso é sofrimento. Isso é extremamente difícil. Como que a gente se livra do sofrimento? Eu vou contar duas coisas para vocês. O ser humano é programado para criar expectativa. E a gente também se apega, não é verdade? A gente se apega a tudo, tudo. Só que isso é ter sofrimento na vida da gente. Não vamos desperdiçar essa existência com esse sofrimento, não. Vamos tentar desapegar. E desapegar não é deixar de ter amorosidade pelo próximo. É viver a nossa vida mais leve, se esvaziar. O bambu mesmo, por dentro ele é oco. Ele não fica colocando coisas inúteis lá para deixar ele pesadão. Não. Por que ele consegue envergar e não quebrar também?
e se erguer para o mais alto, ou seja, existe algo, confiar em algo maior, porque existe aí uma lei universal que vai fazer com que a gente entenda que existe algo maior movendo nossas vidas. E a gente está na lei natural da evolução. A gente não tem dinheiro porque, às vezes, a gente está se auto-sabotando, não está na lei natural do universo. O que é a lei natural? Pensar que a gente vai conseguir ter esse dinheiro e trabalhar em prol disso. Mas não é trabalhar pensando em fazer mal para o outro, não. Puxar tapete, concorrer. Cada um tem um talento único. A gente não precisa concorrer com ninguém. A gente pode se unir com as pessoas. E a gente pode, de forma inteligente, fazer nossos sonhos se realizarem, trabalhando em prol do outro, pensando como eu posso ser útil para o outro nessa crise. Tem várias maneiras. Eu estou em transição, por exemplo, e acho maravilhoso isso apetece meu coração. E a gente pode fazer pelo outro. Porque fazendo pelo outro, a gente está fazendo pela gente. O outro é a gente mesmo em outra perspectiva. O outro tem a mesma constituição, tem cabelo, tem, olha, 2 olhos, 2 narizes, 2 orelhas, 2 narinas, uma boca. Isso indica o quê? Que a gente precisa ouvir mais o outro. Observar mais, se atentar mais ao outro, ter esses princípios de compaixão, generosidade, solidariedade, amor, amorosidade, bondade e gentileza. Tá na moda, viu, gente? Vamos ser gentis, vamos ser humildes também. Por que ser humilde? Porque tudo passa. Tristeza passa, mas alegria também. Derrota e fracasso passa, mas sucesso também passa. Mas se a gente tem uma base sólida, se a gente faz pelo outro, tem uma firmeza, um centro, nada vai nos derrubar, assim como o bambu. Ele é duradouro e a gente também será e terá vidas mais plenas e mais prósperas. Porque prosperidade também não é só dinheiro, não. A gente merece muito dinheiro, viu, gente? Dinheiro, deixa eu explicar um negócio pra vocês. A gente tem uma mania de achar que dinheiro é sujo, que a gente não merece dinheiro, que pra ter dinheiro tem que trabalhar demais. Essas são as crenças limitantes. A gente pode ter dinheiro sim, a gente é merecedor de dinheiro. E o dinheiro, ele é espiritual, menino. O dinheiro é um fluxo de energia espiritual. Por quê? Porque a gente adquire dinheiro com o nosso trabalho digno para ter mais liberdade e poder ajudar outras pessoas. E o dinheiro é um fluxo, é espiritual. E a gente pode fazer o que quiser, mudando nossa mentalidade, sendo gratos por tudo que a gente tem. Menino, vamos olhar aqui nossa história. O que a gente já superou na nossa vida? Vamos lembrar de tudo que a gente já superou na vida. Muita coisa, não? Muita coisa a gente superou na vida. Então isso a gente vai superar também, viu? Afinal de contas, o que pode ser pior se você fracassar? A resposta é nada. Nada. E para finalizar, para ver se vocês querem fazer alguma pergunta, para finalizar, eu vou contar a historinha que eu contei hoje no History lá do Insta. Um anjo resolveu fazer o seguinte, dar para uma mãe, conceder o desejo dela de responder pelo menos 2 perguntas do filho de 5 anos, para tirar dele o sofrimento, para ajudá-lo na vida dele. Então, mãe e filho foram para o quarto e de repente ele se transformou. O intelecto dele era de 30 anos naquele momento. E aí ele ia poder entender tudo que a mãe estava explicando. Maravilhoso. A mãe se emocionou e falou assim: meu filho, meu querido, pode me fazer 2 perguntas que eu estou aqui para te responder. Aí a primeira pergunta foi: mamãe, eu te amo muito. Por que o céu é azul? Aí a mãe desesperou um pouco, né? Mas como toda mãe, respirou fundo, falou: não, vou responder com amorosidade. Mas ele tá perdendo uma chance de me perguntar coisas mais importantes. Ok. A mãe explicou. Aí ela, com olhos de súplica, mais amorosos, falou assim: meu filho, faça a segunda pergunta. E aí o menino fez, né? O filhinho fez.
mamãe, por que que os oceanos são tão revoltos? Ela quase chorou de decepção, mas com muita amorosidade respondeu para a criança por que que os mares e oceanos eram revoltos. E nisso a gente tira um conhecimento muito aprofundado sobre isso. O menino, ele estava com 30 anos para entender naquele momento, mas ele tinha vivido só 5 anos. Então ele perguntou o que ele sabia, não é verdade? Foi muito bom aquele momento, teve uma amorosidade incrível, foi incrível para mãe e filho. Mas vamos supor que a gente está lá, diante de Deus, da fonte criadora do universo, do que você acreditar. A gente está lá na frente da fonte criadora. O que você vai perguntar para Deus, meu filho? O que a gente vai perguntar? Eu falo por mim. O que a gente pergunta? O que vai acontecer depois da crise? Como que a gente vai sobreviver? Por que o dinheiro não está aqui? Não é isso? A gente vai receber amorosidade. Mas qual que é a pergunta-chave para a gente passar pela vida, pela existência, eliminando o sofrimento? Ter mais sabedoria, que a gente tem sabedoria. Falta a gente buscar. Às vezes a gente tem mania de idolatrar uma pessoa, ter fé cega, porque os outros fazem isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos olhar para dentro e entender se aquele pensamento e sentimento é realmente seu. Não tem problema você ser você, não. Às vezes a gente tem que transgredir, revoltar, ser o que a gente quiser ser, para depois transcender, para depois viver em paz, sem prejudicar ninguém, lógico. Porque a gente não tem culpa e pecado de nada, não existe pecado. Pior pecado é você fazer mal para o outro e para você mesmo. Mas o resto, esquece. Não é pecado, não é culpa. E aí, qual que é a pergunta que a gente podia ter feito? Pode fazer para Deus nesse caso? Para a gente melhorar a nossa vida? Para a gente se autoconhecer? Medite para se autoconhecer é difícil. Você acha que meditar é fechar o olho e ser guiado por alguém, é respirar? Não é isso não. Meditar é se perguntar para esse Deus que está dentro da gente. Qual que é a pergunta, gente? Qual que é a pergunta que a gente pode fazer para Deus? Eu vou falar uma, não sei se eu tô certa não, mas eu acho que sim, no meu caso. A pergunta que eu posso fazer para Deus é: o que eu posso saber? O que eu preciso saber? A gente vai conversar sobre isso anos, dias, minutos, que seja, se for bem respondido. Mas eu vou ter bagagem o suficiente para eu descobrir qualquer mistério do mundo. Sócrates fala: você pode conhecer todos os segredos do universo e dos deuses. Sabe como? Conhecendo-te a si mesmo. Se conheça e saberás todos os mistérios de todos os deuses e todos os universos. E quando a gente pergunta para Deus o que a gente precisa saber, o que eu posso saber, Ele vai nos indicar um caminho sem sofrimento, que inclui desapego, como Buda falava. Desapegue. Quando você desapega, você elimina o sofrimento, porque a dor ela é essencial, mas o sofrimento é opcional. Será que você gosta de sofrer? Você gosta? Porque eu não gosto. Eu cansei de sofrer, na verdade. Eu cansei. E aí eu vou dar 2 dicas de autoconhecimento para vocês, porque a prosperidade é inerente do ser humano. Se você tem bons amigos, pessoas que te amam perto, cara, você é muito abundante, como eu sou. Meus amigos são os melhores, eu amo meus amigos. Dos meus pais e meus ancestrais, eu já falei, gratidão pela vida, que é a coisa mais linda de ter me dado a vida. Eles desbravaram aí várias crises, vírus inclusive, febres e etc, guerras, e eu não passei por isso, graças a Deus, nem vou passar, nem quero, né? Porque eu não vou criar isso, não vou criar. O que eu vou criar? Coisas positivas, maravilhosas na nossa vida, que a gente merece, nós todos merecemos uma vida de qualidade. Então, gratidão meus ancestrais, gratidão meu pai, gratidão minha mãe. Às vezes a minha criança desejava mais amor, que fosse um pouco mais perfeito, mas vem cá.
A gente vai ser pai, quem não é pai e mãe aí, a gente vai ser pai e mãe, ou então tá tudo certo se não quiser ser também, tá tudo certo, mas são seres humanos. Todo mundo dá o que tem dentro, só deixa sair o que transborda dentro. E se eles aprenderam dessa forma, tudo bem, perdão. E eu sigo para realizar a minha vida de forma diferente. Peço honra e bênçãos e tá tudo bem, gratidão. E quando a gente olha tudo com gratidão, tudo se transforma. A gente agradece até as coisas ruins, não que a gente deseje. Mas a gente agradece porque quando a gente tem um aprendizado, a gente levanta com mais força, a gente ergue a cabeça e a gente prossegue aí no caminho com coragem, com enfrentamento, com força. A mulher, ela não precisa depender de ninguém. O homem, ele não precisa também ser rude, mas ele pode ser vulnerável também. O homem pode chorar, por exemplo. Pode ser vulnerável. O que tem a gente ser vulnerável? Eu sei que às vezes o outro pisa na gente quando a gente se mostra vulnerável, porque eles confundem com fraqueza. Mas é problema do outro. A gente pode ser vulnerável. A gente pode ter compaixão, ser gentil, ser prudente, ser equilibrado. A gente pode ter justiça, ser ético. E ser ético é o que você faz quando ninguém tá olhando. Sabe? Chega de fazer coisas que trazem sofrimento, que a gente chega lá no fim da vida e fala, nossa, eu fui sacana demais. Pra que eu queria concorrer? Eu tenho meu caminho próprio. Cada um tem um talento único nesse mosaico infinito da fonte criadora. Maravilhoso. Eu, por exemplo, eu risquei minha agenda todinha de 2020. Eu tô aproveitando essa crise para coisas maravilhosas. Eu tô estudando coisas novas. Eu tô ouvindo novas músicas. Eu tô aprendendo muito, tô produzindo. Você também é capaz, sabe? Começa a ver quais são seus reais sonhos. E reais sonhos não é realmente ter um carro e uma casa. Você merece, você precisa. Mas isso é consequência. Real sonho é, nossa, eu fui útil pro meu próximo, eu deixei um legado aqui nesse planeta. Olha a diferença disso. Olha como isso engrandece, isso faz o ser humano, faz essa semente que a gente florir de uma maneira e frutificar que a gente não vai desperdiçar essa existência. Então vamos perguntar para Deus o que eu preciso saber. E vamos nos perguntar antes de dormir o que eu preciso para ser feliz, para ser leve, para ser pleno. Não tem dinheiro não? Ok. Faça o seguinte, por 21 dias. Pega antes de dormir. Imagina, você com tudo que você sonha. Mó dinheiro, muito dinheiro. O que falta para você realizar isso se isso é uma lei natural da vida, menino? Anota no caderno. Eu me auto-saboto porque eu tenho esse bloqueio. Meu pai falava que dinheiro era sujo, que tinha que trabalhar muito. Se esgota. Escreve tudo que você lembrar que te impede de ter dinheiro. Escreve tudo. Eu tô fazendo isso, por isso que eu tô indicando. Tá dando certo. Escreve tudo. Escreveu tudo. Ressignifica. Fala assim, não, mas dinheiro não é sujo, é espiritual. Posso ter dinheiro, posso ajudar outras pessoas, posso ter liberdade, posso construir coisas maravilhosas. É meu direito, o universo é abundante. Tudo bem eu ter dinheiro, mas eu preciso melhorar, eu preciso ser uma pessoa melhor. Então, o que eu preciso fazer? Qual área da sua vida tá ruim, não tá bom, não tá dando mais para você sofrer? Larga esse sofrimento. Qual área da sua vida você precisa melhorar? Escreve. Preciso fazer isso, 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 isso. Quem vai saber se você não sabe? Só você sabe. Faça isso. Você vai ver como sua vida vai mudar. Porque se a gente tiver equilíbrio mental, vendo coisas mais edificantes, pensando positivo, mostrando ao mundo ao que você veio fazer aqui, sem se adoecer, tá tudo bem, respeitando o próximo, tendo valores, construindo uma sociedade mais justa, se transformando. Quando você muda, tudo muda ao seu redor, tudo. Faz isso. Tá bom? Gente, namastê. Eu acho que tá finalizando o vídeo, mas eu quero ouvir um pouco vocês. Vou colocar meus óculos, porque eu de perto não enxergo muito bem. Então vamos lá. Quem quer perguntar alguma coisa?
Ó, a Simone falou, eu perguntaria para Deus o que posso melhorar. Perfeito, eu também perguntaria. Mas o que você de verdade precisa melhorar na sua concepção?